Casa Branca diz querer terminar guerra na Ucrânia e expressa confiança na relação com o Brasil após comentários de Lula. Estamos confiantes na relação com o Brasil, disse Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o Brasil é um parceiro importante dos Estados Unidos, apesar de ter rejeitado a ideia de que Washington compartilha a responsabilidade pela guerra na Ucrânia. Ela foi questionada sobre a posição do Brasil em relação ao conflito e aos comentários do presidente Lula, que acusou tanto Washington quanto Bruxelas de incentivarem a guerra ao enviarem armas para Kiev, sem buscar a paz por meio da negociação. De acordo com a porta-voz, os Estados Unidos também desejam o fim da guerra. Acreditamos, e é verdade, que as declarações estão completamente erradas. É claro que queremos que a guerra termine. O tom das declarações não foi neutro e não reflete a verdade, continuou. Ainda assim, estamos confiantes na relação com o Brasil, mesmo que não concordemos com algumas das declarações do presidente Lula, destacou Karine Jean-Pierre. Está claro para todo mundo que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN levaram a essa guerra Rússia versus Ucrânia. Isso vem se dando desde 1997 através da burla descarada pela OTAN, aos tratados celebrados com a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de que não haveria expansão da OTAN para o leste, isto é, em direção às fronteiras da atual Federação Russa. Isso de fato nunca aconteceu, e a maioria das ex-repúblicas soviéticas foram uma a uma sendo cooptadas e incorporadas à OTAN, como por exemplo, a Estônia, a Polônia, a Lituânia, a Romênia, a Hungria. Faltava apenas a Ucrânia. Os Estados Unidos e seus subalternos europeus são hipócritas. Não é necessário ser nenhum analista em geopolítica para entender o óbvio. Os Estados Unidos, via OTAN, almeja a dominância total do planeta. Isso a qualquer custo. E no caso da Federação Russa, isso se deu de forma cínica e descarada. Se engana quem imagina que o alvo dos Estados Unidos seja somente a Rússia. De fato, o alvo número 1 dos estadunidenses é a China, que tem se mostrado muito mais competitiva, produtiva e competente que os estadunidenses, na maioria dos campos do conhecimento e da tecnologia, isto é, aqueles de maior valor econômico e estratégico. A China em poucos anos irá suplantar, de longe, a pujança econômica e tecnológica dos Estados Unidos e seus aliados europeus. E irá também ultrapassar os Estados Unidos em termos de poderio militar, seja naval, aéreo, espacial e terrestre. Outro aspecto importante a considerar é que a irritação dos estadunidenses em relação às declarações de Lula sobre a guerra Rússia versus Ucrânia não é exatamente destinado a Lula ou ao Brasil, mas sim ao presidente francês. Após recente visita de Macron à China, ele declarou que não quer europeus vassalos dos norte-americanos e que a União Europeia não deve seguir os Estados Unidos na questão de Taiwan, nem a entrar numa lógica de bloco contra bloco. Em entrevista concedida ao Les Echos e ao Político enquanto seguia a bordo do avião presidencial entre Pequim e Cantão, Macron voltou a defender a sua ideia de autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos, ainda que para tal tenha dado a entender que a questão de Taiwan não é um assunto que diga respeito aos europeus ou, pelo menos, que seja uma prioridade. A armadilha para a Europa seria que no momento em que alcança uma clarificação da sua posição estratégica, quando é mais autônoma estrategicamente do que antes da pandemia de Covid, é apanhada numa perturbação do mundo e em crises que não são as nossas. Se houver uma aceleração do duopólio, não teremos tempo nem meios para financiar a nossa autonomia estratégica e tornar-nos vassalos, ao passo que se tivermos alguns anos para construí-lo, podemos ser o terceiro polo, defendeu. Há uma nova ordem mundial emergindo. De um lado, as crescentes insatisfações de algumas lideranças e políticos europeus, como Macron e Orbán, que veem que o prolongamento da guerra Rússia versus Ucrânia fragiliza e põe em risco as economias europeias e seus próprios governos, e de outro lado, a aliança estratégica entre os países do BRICS, e em especial entre a China e a Rússia, o coração da Eurásia, causa pavor aos estadunidenses. Eles já veem o fim do mundo unipolar e o surgimento de um mundo multipolar, onde até mesmo o dólar deixará de ter a importância que ainda tem agora.